Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 13, meus irmãos, perdão. Quem achou, diga amém. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Eu vou repetir. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Vamos orar? Deus, esta é a tua palavra, Senhor, e a ela nós nos agarramos, ela nós abraçamos como diamantes preciosos, mais preciosa do que o ouro e do que a prata. A essa promessa nós nos agarramos essa manhã. Por isso, Senhor, fala conosco. Ó Santo Espírito de Deus, sopra no nosso ouvido, ministra no nosso coração, porque estamos sedentos pelas tuas palavras. Em nome do Senhor Jesus, toda a igreja diz amém, amém e amém. Hoje no café da manhã, quando eu acordei, antes de acordar, né? Depois de fazer a oração ali, meio com sono, sabe? E somente Deus sabe o que eu disse para ele quando eu acordei, porque depois da festa de ontem estava cansado e nós acordamos um pouco com frio essa manhã. Eu que gosto de dormir pelo menos com o meu pé encostado no pé da Nayade ali para sentir um pouquinho do calor, né? Corporal da minha esposa. Quando eu acordei, assim que fiz a minha oração, eu peguei o celular e vi a temperatura, e aquela temperatura mais amena, eu acho que estava uns 15, 16 graus por aí, né? E a vontade era, nossa, será que talvez os diáconos poderiam trazer a ceia aqui em casa essa manhã? Né? Eles poderiam trazer aqui, enrolado no cobertor. Mas aí nós lembramos que esse ambiente de presença de Deus, ele nos aquece o nosso coração. Logo depois de dar alguns espirros, porque quem sofre de rinite, quando o tempo muda assim, vai de 30 espirros para cima, não é verdade? Sentei-me para tomar o café da manhã, e eu já havia preparado uma mensagem, tanto que coloquei no grupo da adoração o tema da mensagem, pastor, coloquei lá ontem à noite, mas no café da manhã o Espírito Santo falou comigo, e é Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem dirige o nosso coração. E nessa manhã eu gostaria de ministrar aquilo que o Espírito Santo nessa manhã colocou no meu coração.
Nós estamos falando sobre propósito, restaurando propósito. E há momentos na nossa vida em que nós paramos e analisamos a nossa vida. Para onde estamos indo? Principalmente isso acontece, pais, quando nós estamos vendo os nossos filhos crescendo. O que eu vou deixar para o meu filho? Para onde que está indo a minha vida? Qual vai ser o futuro do meu filho? Qual é o meu propósito? Eu me lembro do nascimento do Davi. Eu me lembro que eu estava mais preocupado com a condição física da Nayade na época, ali na hora do parto, quando a minha irmã Nayara estava retirando o Davi. Eu estava mais preocupada com ela por causa da sua saúde. Mas quando ali naquela sala de parto os médicos conversavam, e até hoje eu não consigo entender como que a minha irmã estava tão tranquila e conversando com os outros médicos ali enquanto tirava o Davi, e eu que sou um pouco ansioso, um pouco apenas, pensando por que esses médicos não ficam quietos e fazem o trabalho deles. Mas aí de repente veio o silêncio. Eles ficaram quietos. E após o silêncio veio o choro do Davi. E ali nasceu o pai Natan. Porque enquanto a criança está no ventre da mãe, nós nos preocupamos muito mais com a nossa esposa. Mas quando nasce aquele pedacinho de carne, que eu sempre achei que toda criança que nascia era feia, tinha cara de joelho, ensanguentada, mas quando você vê a sua criança, você fala, é a coisa mais preciosa que eu já vi na minha vida. E aí quando aquele choro do Davi ecoou no silêncio dos médicos, ali nasceu Natan. Esse está antenado com a mensagem, amém. Ali nasceu Natan. E por que eu estou dizendo isso? Porque houve um homem chamado Anrão, que junto com a sua esposa Joquebede, quando nasceu um menino, numa época que não poderia nascer aquele menino, eles perceberam que aquele menino era um presente de Deus, e era algo incomum, era algo extraordinário. E o nome daquele menino? Moisés. E aquele pai e aquela mãe pegaram Moisés, envolveram Moisés e levaram Moisés para o secreto. Para o secreto. Porque não sabiam, não podiam saber que havia um menino nascido. Anos mais tarde, aquela criança que Anrão estava protegendo lá no secreto, anos mais tarde, aquela criança, é essa criança que nós lemos aqui, é essa criança que cresceu, pai. Aquela criança que Anrão e Joquebede pegaram seus braços, tiveram que proteger para não ser morta, depois tiveram que colocar num cesto. E a sua irmãzinha, a irmãzinha de Moisés, Miriam, teve que ficar de longe vendo o irmão ir embora. Aquela pequena criança cresceu. E aquela pequena criança é essa criança, não mais criança, mas é esse homem que está dizendo, não tenham medo, ficam firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje a vocês. Nós imaginamos aqui e vemos,
ficamos impactados com Deus, com Moisés. Depois da travessia, nós ficamos impactados com Miriam pegando um pandeiro e as mulheres dançando e cantando junto com elas. Mas como, Edinho, deve ter ficado talvez o coração de Arão, vendo que aquele menino que ele protegeu, cresceu e se tornou o homem que enfrentou o faraó. Talvez esse seja o maior desafio nosso como pai. Preparar Moisés. Preparar os nossos filhos, irmão Jailson, para serem infinitamente melhores do que nós. O que nós estamos vendo, o que nós lemos aqui, é um homem adulto, corajoso, firme, mas que nem sempre foi assim. Ele começou lá protegido pelos seus pais, mas quando ele teve que ser colocado naquele cesto, porque não havia mais como, o menino crescia. E aqui eu preciso te ensinar, meu amigo, tudo que você coloca no secreto, cresce. Tudo que você põe no secreto, cresce. E é duro ter que dizer isso. É duro. Se você está plantando, ontem eu vi o irmão Luciano protegendo uma plantinha que eu esqueci o nome agora. Ela estava meio caída ali. Qual que era o nome? Ali atrás, cidreira. Exatamente, era uma cidreira. Ele estava protegendo ali. Mas se você está num terreno e esse terreno, ele está sem muros, e lá tem uma cidreira, pode passar alguém, ver que não tem muro, vai lá, arranca e leva para si, não é verdade? Agora, tudo aquilo que você coloca no secreto, aquilo vai crescer. E vai crescer. E vai crescer ao ponto de não ser possível mais ser contido. O que fez Jesus durante os seus 30 anos antes de iniciar o ministério? Temos apenas 2 relatos: o seu nascimento e depois ele com 12 anos debatendo com os intelectuais da época. Mas durante 30 anos, Jesus, o homem que mudou a história, ficou no anonimato, no secreto. Foi só quando ele apareceu para João Batista, quando chegou a hora, que João Batista disse: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo que você coloca no secreto, vai crescer. Tudo aquilo que você envolve no secreto com Deus, vai crescer. Quais são os seus sonhos? Coloque no secreto com Deus. Quais são suas dores? Coloque no secreto com Deus. Cadê os seus filhos? Coloque no secreto com Deus. Não. Nós estamos colocando os nossos filhos para a escola. Nós estamos colocando os nossos filhos para a igreja. Nós estamos colocando os nossos filhos para a televisão. Mas nós temos que aprender com Arão e trazer os nossos filhos para o secreto conosco. Porque Deus me deu um Moisés. Deus me deu um Davi. Deus te deu uma Antonella para estar com você no secreto. Porque vai chegar o ponto em que o Davi vai crescer no secreto comigo, em que eu não vou mais conseguir segurar, e ele precisará partir para viver a sua história.
e a sua história com Deus. Tudo que colocamos no secreto com Deus cresce. Para Moisés, o pequeno Moisés, o secreto era a casa dos seus pais. Para Davi, o pequeno Davi de 17 anos, o secreto eram as ovelhas do seu pai. Para Mefibosete, o esquecido da casa de Saul, o aleijado esquecido, que tinha sangue real, mas vivia abandonado, o secreto era a casa de Maquir. Quem era Maquir? Para José, o secreto era a prisão. Para João Batista, o secreto era o deserto. Para Jesus, o secreto era uma ruazinha, era um bairrozinho chamado Nazaré. Mas foi de Nazaré que saiu o Redentor da humanidade. Pai, é de Kubitschek que pode sair o próximo grande médico desse país. Pai, é de Kubitschek, é de Guarapari que pode sair o próximo grande pastor e pregador desse país. O que você tem nas suas mãos é uma bomba sendo preparada por Deus para envergonhar faraós. Tudo que colocamos no secreto cresce. Porque é no secreto que nós nos preparamos para vencer gigantes. Você lembra da história de Davi? Quando perguntaram para Davi qual era o currículo que ele tinha para poder vencer Golias, Davi apresenta o currículo dele. Qual que era o currículo dele? Olha, eu matei um leão, eu matei um urso e eu cuidava de ovelhas. Que currículo é esse para derrotar o maior guerreiro dos filisteus? Mas é porque tudo aquilo que você faz no secreto te prepara para vencer gigantes. Meus irmãos, não há na Bíblia. Nós temos o capítulo 37, o capítulo 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 8, 9 e o capítulo 50, 14 capítulos, se eu não errei na conta, que contam a história de José. Quantas orações nós temos de José na Bíblia? Não há um relato sequer de nenhuma oração de José na Bíblia. Não há. Mas há mais de 5 vezes a expressão: Deus estava com José. Deus estava com José. José tinha o Espírito Divino. Deus estava com José. E Deus estava com José. Nós não temos uma oração de José, nós não temos um diálogo entre José e Deus. Temos 14 capítulos, mas nenhum diálogo entre José e Deus. E me pergunte por quê? 1, 2, 3. Por que, Natan? Porque o que ele viveu com Deus no secreto, só ele e Deus é quem sabe. Eu e você não sabemos as orações que José fez no secreto com Deus, mas Deus tem todas elas registradas. Todas elas registradas. Quando José estava no poço, Deus tem todas as lágrimas dele. Quando José estava lá, na casa de Potifar, com um sonho, mas sendo escravo de um povo que não era o povo dele,
Deus tinha o registro das orações dele. E aí, nessa forma, você consegue entender comigo o porquê que Jesus, ele ensina os discípulos: quando vocês forem orar, entrem no teu quarto e fechem a tua porta e orem ao teu Pai que te vê em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, como que finaliza o versículo? Te recompensará. Tudo que fazemos no secreto com Deus, uma hora cresce. Todo homem que Deus usou para liderar uma nação, ele tirou do secreto. Ele foi numa terra chamada Ur dos Caldeus e pegou Abraão. Ele foi lá e pegou Gideão. Ele foi no mar da Galileia e pegou pescadores. Pessoas anônimas, pessoas secretas, mas que estavam dispostas a crescer com ele no secreto. Sem currículo, sem fama, sem poder, mas completamente cheias de Deus. Completamente cheias de Deus. Quando nós vemos uma planta crescendo, uma árvore crescendo, o que primeiro cresce? O que primeiro aumenta, meus irmãos? São as suas raízes. São as suas raízes. E depois vem aquela explosão. Para dentro. Aquele pequeno Moisés, ele começou a sua vida no secreto. Depois que ele foi parar no palácio de Faraó, se tornar um príncipe, Êxodo capítulo 2, versículo 11, abra sua Bíblia comigo, diz o seguinte: Êxodo capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizava. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Há uma fase na vida de todos nós, e há uma fase na nossa vida de crescimento, na vida principalmente do homem, em que nós temos que lidar com os nossos dilemas, em que nós temos que lidar com o nosso passado e procurar viver o nosso propósito. Moisés havia sido protegido no secreto, mas agora ele estava no palácio de Faraó. Mas havia um propósito dentro do coração dele. Muitos, no decorrer da vida, vão perdendo esse propósito, seja por causa do trabalho, seja por causa das dificuldades, seja por causa das pressões da vida. Mas chega um determinado momento na vida de um homem em que ele percebe, e veja que a Bíblia diz que Moisés já era adulto, o homem formado, já não havia mais os seus pais para o esconder. Ele teria que lidar com o próprio propósito. Aqui ele já era adulto, mas o propósito havia sido colocado no coração dele pelos seus pais. Esse é o nosso trabalho. Nós colocamos o propósito no coração dos nossos filhos, e na hora certa
eles vão ter que lidar com esse propósito, assim como nós temos que lidar. Moisés, adulto, ele olha e vê os seus irmãos hebreus trabalhando pesado, sendo escravizados, e aquele propósito começa a aflorar, aquela chama interior começa a brotar, aquela dúvida começa: eu sou hebreu ou sou egípcio? Eu sou filho de Arão ou filho de Faraó? Eu sou da tribo de Levi ou eu sou da terra do Egito? Aquele propósito começa a martelar na cabeça dele. Eu sirvo ao único Deus ou eu me curvo a uma estátua com corpo de homem e cabeça de urubu? Começa o dilema no interior daquele homem, já adulto, mas porque os seus pais haviam plantado a semente do propósito de Deus no coração dele. E aí Moisés, por causa de todo aquele conflito, ele vai e mata o egípcio. E ele comete um grande erro, porque Moisés matou o egípcio errado. O egípcio que precisava ser morto naquele dia era o que havia dentro dele. Era o Moisés egípcio que precisava morrer. E ele mata aquele egípcio, como se... Já percebeu, meus irmãos? Olhe para mim aqui, já percebeu? Como que pessoas feridas machucam outras pessoas? Quem já percebeu isso, diga amém. Quem já machucou alguém porque estava ferido, diga amém. Eu digo amém, amém. É verdade, amém significa é verdade. Pessoas feridas acabam muitas vezes ferindo outras pessoas. É aquele dia que o seu trabalho foi estressante, e aí você chega em casa e você achou que a sua mulher, Magrino, tinha preparado o melhor bife à parmegiana do mundo, mas ela vira para você e diz: você esqueceu de comprar a carne, e tudo que nós temos hoje é ovo, e você estressado pelo seu trabalho, você vai e desconta nela. Mas que mulher é essa? É aquele dia em que você está tão ferido, tão em dúvida, você está lutando contra você mesmo, que um bom dia você fala: bom dia o quê, rapaz? Pessoas feridas ferem pessoas, machucam pessoas. Moisés, cheio de dúvida: eu sou egípcio ou hebreu? Eu sigo a Elohim, Yahvé, ou a Ra? E aí ele vai e mata o egípcio, porque ele enxergava que ser egípcio era errado, mas ele matou o egípcio errado. Era para ter matado o egípcio que havia dentro dele. Pai, me perdoem, irmãs, essa mensagem hoje sobre propósito é mais para os pais mesmo. Pai, o seu egípcio de estimação precisa morrer hoje. Você precisa matar o egípcio correto. O seu alvo não é o outro, mas é aquele homem carnal, aquele egípcio que mora dentro do seu coração, porque é ele que está lutando contra o seu propósito. Era hebreu contra egípcio, era hebreu contra egípcio.
Moisés então precisa fugir. Ele precisa fugir porque descobriram que ele havia cometido um assassinato. E ele foge. E talvez, na mente dele, ele esteja pensando: o que eu fiz da minha vida? Porque eu estou fugindo do propósito. Deus havia colocado Moisés na casa de Arão e Joquebede para livrar o povo do Egito, mas Moisés estava fugindo do Egito. Ele estava indo para o lado errado. E na Bíblia nós temos diversos homens que foram aparentemente para o lado errado. Mas esse lado errado, igreja, aprenda isso, carrega isso com você essa manhã. Esse lado errado aparente de Deus é justamente ali que Deus quer te levar para tratar você e matar o egípcio que existe dentro de você. Moisés, ele foge do Egito. Quando você olha para a vida de José, José teve um sonho, os seus irmãos se curvando perante ele não entendia muito aquilo, só que de repente ele foi para o lado errado, ele foi para um poço, do poço ele foi para escravo, de escravo prisão, ele foi para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. É você, pai, que fala: eu já era para eu ser gerente, já era para eu ser um diretor, e eu estou indo de assistente, supervisor, estou indo para o lado errado. Era para eu estar num emprego melhor, e eu só consigo coisas piores. Parece que a vida não prospera, parece que a vida está indo para o lado errado. Davi foi ungido rei aos 17 anos, Samuel ungiu Davi rei, mas ele teve que fugir de Saul depois, foi para o lado errado. O lado certo era o trono, mas ele teve que ir para o deserto, fugindo de Saul. O Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasce para salvar o seu povo dos seus pecados. A própria palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus o desprezaram. Ele nasce em Israel, mas ele tem que fugir. A sua família vai para onde? Para o Egito. Ele está indo para o lado errado. Os homens no caminho de Emaús saíram de Jerusalém, e em Jerusalém que desceu o Espírito Santo, eles estavam indo para o lado errado. Paulo, quando pega aquele navio, ou melhor, quando é colocado naquele navio para ir para Roma, o que acontece? O navio naufraga e ele para numa ilha chamada Malta. Mas o destino dele era qual? Roma. Era para ele ir para Roma, mas ele para em Malta. Nós cantamos aqui, pastor, me ajuda, o refrão da última música da ceia. Nós cantamos, como que era o refrão? A última música, guia-me, alguma coisa assim, nós cantamos. E no 246, eu salvei aqui. Isso. Nós cantamos: cada momento me guia, Senhor, cada momento por teu grande amor, tua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Todos os meus males os tira, Jesus, enche minha alma de paz e de luz, todos os dias ensino me dá, todo momento comigo Ele está. Nós cantamos isso: cada momento me guias. Mas que guia é esse, Osiel, que está levando, muitas vezes nos leva aparentemente para o lugar errado? Moisés indo para a direção errada, José indo para a direção errada, Davi indo para a direção errada.
Paulo indo para a direção errada, Jonas indo para a direção errada, Davi indo para a direção errada. É porque naquela direção errada, Moisés ia ver Deus na sarça ardente. É porque naquela direção errada, José ia falar para Faraó: eu não, mas Deus vai te dar a resposta. É porque naquela direção errada, Davi iria escrever: a minha alma tem sede de ti. É porque naquela direção errada, Jesus iria cumprir a promessa que do Egito tirei para salvar. É porque naquela direção errada, Paulo encontraria um homem chamado Públio e curaria o seu pai, e traria salvação para aquela casa. É porque naquela direção errada, Jonas seria engolido por um peixe e sairia de lá como uma dinamite para pregar para Nínive. É porque a direção errada, aparentemente, é Deus te tirando, não do seu propósito, mas te levando para Ele primeiro. Te levando para Ele primeiro. Foi na direção errada que Moisés encontra um homem, e o nome desse homem é Jetro. Na direção errada. Eu estou indo para o povo errado. Eu estou indo para o lugar errado. Nessa direção errada, quantos de nós aqui abrigaríamos? Quantos de nós aqui daríamos emprego? Daríamos um quarto? Daríamos uma profissão para um assassino? Seja verdadeiro. Quantos de nós? Mas foi na direção errada que ele encontra um homem chamado Jetro, o melhor sogro que já existiu na Bíblia, porque Jetro deu casa, deu filha e deu um cajado para ele trabalhar. É na direção errada que você vai encontrar as pessoas que você precisa encontrar. É na direção errada que Jesus encontra aquela mulher samaritana. O que diz a palavra de Deus? Porque convinha, tinha que passar por ali. É na direção errada que Cristo foi lá no caminho daqueles homens que estavam indo para Emaús. E Moisés, preste atenção, igreja, na direção errada, Moisés encontra a sua pista de decolagem. Na direção errada ele encontra Jetro. Jetro dá um cajado na mão dele. E ele começa aquela rotina. Um dia, Moisés vê uma sarça que estava pegando fogo. Mas o que impressiona Moisés não era a sarça pegando fogo, mas é porque ela pegava fogo e não se consumia. Dessa vez Moisés vê um fogo ardendo e queimando. E havia dentro dele um propósito ardente que queimava. Mas anteriormente ele toma a decisão errada, ele mata o egípcio. Dessa vez, novamente, ele vê aquela sarça, pensa num homem, movido por propósito, era Moisés. Mesmo quando ele não achava, ele acabava se metendo numa história.
lá na direção errada, lá na sua pista de decolagem, na casa de Jetro, ele vê uma sarça ardente. Quando ele se aproxima daquela sarça ardente, começa a maior sessão de terapia que nós temos na Bíblia. Quando Moisés se aproxima, ele ouve Deus ali naquela sarça, porque aquela sarça queimando ativou o seu coração. No versículo 3 e 4 diz que impressionante, ele pensou, porque essa sarça não se queima? E então o Senhor do meio daquela sarça diz: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Na direção errada, no lugar aparentemente errado, para um povo aparentemente estranho, para um sogro diferente, Deus apareceu para ele e diz: Moisés, eis-me aqui. Deus está vendo você o tempo todo. Ele está olhando o seu caminhar o tempo todo. Pode parecer que você está indo para a direção errada, mas você está indo direto para Ele. Direto para Ele. Jeremias capítulo 29 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Moisés vê uma sarça ardente. O coração dele, ele estava ali, aparentemente no lugar errado, mas o coração dele queimava por algo muito maior, por algo além da casa de Jetro. E ali o coração dentro dele ardendo, ele vê aquela sarça queimando, e ele vai, ele procura, e ele chega, e ele se aproxima, e de repente Deus aparece e diz: sou eu, Moisés. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações, e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente, Deus se revela e diz: eis-me aqui, Moisés, eu tenho um plano para você. Aparentemente você veio errando, e veio errando, e veio para baixo, indo para o lado errado, porque você veio diretamente para mim. Eu tenho um plano para você, Moisés. Qual é o plano, Senhor? Eu quero usar você para tirar o meu povo do Egito. Eu quero você para liderar a maior revolta da história da humanidade, a maior fuga da história que esse mundo já viu. Mais de 2 milhões de pessoas, Moisés, eu tenho para você. Eu só tenho um cajado. Eu tenho isso daqui. Eu só tenho isso. Eu tenho 2 milhões de pessoas para você, Moisés. Moisés começa a sessão de terapia. Mas quem sou eu? Eu não sei falar. Escolhe outro. E o interessante, meus irmãos, é que antes de começar essa conversa, antes de começar essa sessão de terapia, Deus manda Moisés tirar as sandálias.
E aqui há um significado muito importante nesse tirar as sandálias. Tudo aquilo que Moisés vinha carregando consigo, naquelas sandálias precisavam ficar do lado de fora. Não dá para você carregar para o futuro que Deus tem para você, pai. Não dá para você carregar para o futuro que Deus tem para o seu filho, o seu passado. Não dava para Moisés liderar 2 milhões de pessoas com as mesmas sandálias que ele estava usando. Não dá. Deus está dizendo: Moisés, tire as suas sandálias. Essas você não vai precisar usar. Moisés, tira as sandálias, porque você vai passar um tempo comigo. Quando você vai rapidamente na casa de alguém, rapidamente, às vezes, dependendo da pessoa, você entra, dependendo da casa, você entra até calçado, né? Mas se você tem que deixar o calçado na entrada, você entra de meia. Mas quando você vai na casa de um amigo para bater uma conversa, você fica com os seus sapatos o tempo todo lá no sofá? Você vai lá passar uma tarde lá dentro. O que você faz? Você tira suas sandálias, senta, você até pede licença. Posso esticar o pé aqui no sofá um pouquinho? Em outras palavras, Moisés, tire as suas sandálias, porque a sua história agora é junto comigo. É junto comigo. E nós vamos ver Moisés, depois que ele sai daqui, dia após dia, Moisés e Deus, Deus e Moisés, Moisés e Deus, Deus e Moisés. Deus precisava tirar ali, naquela sarça ardente, Pai, a fraqueza que havia em Moisés. E para tirar essa fraqueza, ele precisava colocar poder em Moisés. Não dá para ir para o propósito que Deus tem para você. Não dá para viver aquilo que Deus tem para você do mesmo jeito. Ele tem que transformar você. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, Ele quer tratar as nossas fraquezas e nos dar uma palavrinha chamada poder. Repita comigo, 1, 2, 3, poder. Deus então vira para Moisés e fala: Moisés, porque Moisés estava muito relutante, não, eu não sei falar, eu tenho dificuldade, e por aí vai. Moisés estava muito relutante, e aqui eu vejo um homem que não queria errar mais, um homem que não queria mais ir para o lado errado, ou para o povo errado, ou para as pessoas erradas. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, o que você tem na sua mão? E Moisés responde: eu tenho uma vara, eu tenho um cajado que Jetro me deu. Esse cajado, eu tenho apenas ele. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, joga esse cajado no chão. E Moisés joga o cajado no chão. E Deus dá uma ordem específica. Deus vira para Moisés e fala: Moisés, assim que ele joga esse cajado vira uma cobra. Vira uma cobra.
No versículo 3 do capítulo 4 diz assim: disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés joga aquela cobra. Preste atenção nisso. Joga aquele cajado, perdão. Assim que Moisés joga aquele cajado, olha aqui, ela vira numa serpente, numa cobra. E o que Moisés faz? Ele foge da cobra. Ele foge da cobra. Deus vira para Moisés e fala: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Moisés, qual que é a sua história? É essa daqui. Moisés, qual o seu passado? É isso daqui. É isso daqui que um assassino recebe. É isso daqui que alguém que foge do seu propósito recebe. É isso daqui, Deus, eu vou te contar como eu recebi isso daqui. Meu irmão, Deus está perguntando para você, o que é isso que você tem na mão? Qual é a história que você carrega? É isso daqui que eu tenho, Deus. Quer ouvir a minha história? Acabei matando um homem e vim parar aqui. Meus pais me criaram tão bem, errei no caminho, fugi depois. Ei, qual que é o seu passado? Deus está falando para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Quando Moisés joga aquele cajado vira uma serpente, porque o nosso passado muitas vezes, quem dera se o nosso passado fosse um mar florido, um mar de flores, quem dera se o nosso passado fosse um jardim lindo e florido, mas o nosso passado, o meu, o seu, é manchado, o nosso passado tem tragédia, o nosso passado tem erro, o nosso passado tem fuga, o nosso passado tem medo, o nosso passado tem abandono. Quando Moisés joga aquele cajado vira uma cobra, e como todos nós aqui muitas vezes fazemos, nós fugimos do nosso passado. Ele se assusta com aquela cobra. Deus então vira para Moisés e diz: pegue ela pela cauda. Por que pela cauda? Porque o seu passado, se você pegar pela cabeça uma cobra, tem risco dela te picar, de te envenenar. Se você pegar o seu passado e deixar o seu passado governar a sua história, você vai morrer envenenado e não vai conseguir viver o que Deus tem para você. Moisés, pegue o seu passado pela cauda. E ele diz: e é isso. Quando ele pega aquela cobra, pode continuar, Josué. Quando ele pega aquela cobra, aquele passado volta para Moisés como um... Pode passar, olha lá. E esta se transformou em uma vara. Quando Moisés pega o seu passado, tratado por Deus, ele enxerga, ele vê o seu passado, mas ele também vê o seu propósito. Ele pega, aquela cobra se torna uma vara. No versículo 16 de Êxodo capítulo 14, Moisés agora com o seu passado curado, com aquela cobra resolvida, com uma vara diferente agora, um cajado diferente, Deus vira para Moisés e diz... Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aleluia! Glória a Deus! Somente um homem
com um passado curado, um homem que era desnorteado, mas que tinha um propósito. Somente um homem com um passado curado é capaz de olhar para 2 milhões de pessoas, ou 3 milhões se você colocar as mulheres, e dizer: não tenham medo, Deus vai nos dar a vitória. Moisés, erga o cajado, e ele pega aquilo que foi o seu passado e aponta para o seu propósito. Pai, você só vai conduzir o seu filho, você só vai conduzir o seu filho se você resolver o seu passado, se você deixar Deus transformar, tirar esse homem inseguro com relação ao seu passado e com relação a si mesmo, e transformá-lo num homem seguro em relação a Deus e ao que Deus tem para você. Moisés não era servo de Faraó. Moisés era servo do Deus Altíssimo. E para finalizar, Hebreus, um homem como esse não poderia ficar de fora da galeria da fé. Hebreus capítulo 11, meu amigo Josué, me ajude. Hebreus capítulo 11, versículo 25, se eu não me engano. Pode colocar, está mais fácil para você. Pode voltar. Isso, versículo 24. Um homem que viveu essa história não poderia ficar de fora da galeria da fé. E o autor de Hebreus fez questão de o colocar aqui. E diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Pode passar? Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito, por não temer a ira do rei. Lembra daquele homem medroso que fugia? Ó, como é que Deus transforma o homem, ó, como é que Deus esmaga o homem, quebra o homem e transforma ele como um vaso. Saiu do Egito por não temer a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Que Deus os abençoe, Pai.